Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. Paz Deus, um excelente dia para todos nós. Que Deus abençoe a vida de cada um nesse dia, segunda-feira, acho que é 15 de dezembro de 2025. Acabando o ano. Poucos dias aí pro fim de ano. Mas em tudo isso nós só temos a agradecer a Deus, a grande bondade dele, o amor que Deus tem tido por cada um de nós, né? A providência dele na nossa vida. Eu sou muito grato mesmo, muito grato a Deus por tudo. Olha que eu tenho prova, viu? Eu tenho guerra na minha vida. Minha vida não é fácil, não. Não é não. Minha vida é combatido mesmo. É uma vida combatida. Mas em tudo tenho visto a mão de Deus, né? O operar de Deus. Muito o Senhor tem operado na minha vida. Ontem eu fui no culto. Foi um culto maravilhoso. Um culto maravilhoso mesmo. Senti muita presença de Deus. Eu cheguei dentro da igreja, sabe? Ontem eu já cheguei dentro da igreja sentindo a presença de Deus. Eu cheguei ali, eu tava sentindo a presença de Deus. Sentindo. Desde a hora que eu pisei ali, entrei com o meu carro ali no estacionamento, já tava sentindo a presença de Deus. E ontem foi uma coisa assim, assim, eu sempre sinto, né, a presença de Deus, sempre Deus me visita. Mas ontem a presença de Deus foi uma coisa maravilhosa, sabe? A presença de Deus. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu não sou merecedor. Não sou nenhum merecedor de nada. Mas nisso tudo eu vejo a bondade de Deus, né? E essa presença de Deus, ela tá na nossa vida, sabe? Ela tá na nossa vida. Como disse ontem na palavra, né? Vai além do ambiente da igreja, né? Ela tá aqui hoje, ela tá, sabe? A presença de Deus, nós temos que sentir ela em todo momento, em todo o tempo. E é isso que eu tenho sentido, né? Essa presença, a grande presença de Deus. Ó, a bicicleta vem de lá que o cara buzinou ainda. Veio de lá que, ainda bem que eu abri aqui, né? O farol fechado, né? Ele, quer dizer, fechado pra ele, né? Pra mim não. Eu vou, pessoal, pagar uma conta aqui que só paga com dinheiro. O INSS, né? Só paga ali com tem que vir na lotérica aqui, pagar aproveitar uma filinha. Depois eu vou dar uma passada no açougue ali, já dar uma olhadinha, vou pesquisar as carnes, né, pro Réveillon, ver os preços, onde que tá o melhor lugar para comprar. Eu vou comprar já esses dias, né? Mas eu quero dar uma olhadinha nos preços, né, pra ver como é que tá, né, primeiro, né, antes de comprar. E fazer um churrasquinho. Isso não é bondade de Deus na nossa vida? Fala pra mim se isso não é uma bondade de Deus. Isso é bondade de Deus, é Deus puro nisso, né? E eu tô contente também, pessoal. Ontem teve as manifestações, né? Eu não escondo de ninguém. Eu não sou nem comunista, nem petista, não tenho partido. Deixa eu ver, esse carro tá torto.
Acho que eu entrei esquisito aqui. Vou arrumar e alinhar ele certinho aqui na garagem, né? Eu não tenho partido, mas eu sou, as pessoas não conhecem, né? Não sabem nada de política. Eu sou socialista. Eu sou socialista. Eu defendo o povo, né? O povo. O Estado, ele existe Estado por causa do povo, né? Só que as pessoas não entendem, não compreendem nada sobre isso daí. É igual igrejas, né? Religião. Eu acho que toda pessoa, homem, né? Homem, mulher, todo ser humano, ele tinha que ser politizado, na minha opinião. Ele tinha que entender de política. Eu sou muito contra você pegar a política e levar ela para dentro das igrejas. As igrejas não têm que se manifestar politicamente. Os homens têm que ser politizados. Tem que entender, compreender. Porque se compreender o que é a política, o que é o socialismo, enfim, entender essas ideologias, né, você vai entender, vai pessoal, até mais, eu acho que todo aquele que estuda, pode observar, todo aquele que estuda sociologia, a grande maioria deles se torna, começam a ir buscar, né, representar o seu pensamento em partidos políticos. A maioria desses que estudam política, né, que conhecem política, são comunistas, são petistas, são esquerdistas, né? A esquerda, para mim, ela vai muito além de um comunismo, de um petismo, né? A esquerda, para mim, é todo aquele que defende a causa do Estado, né? Do povo, né? Então as pessoas não entendem. Tem muita gente dentro das igrejas, né? Líderes espirituais aí que não sabe bolunfas disso, fica defendendo causas que ele acredita que é o certo, porque tem um discurso moral, um discurso ético, sabe? E de moral e de ético não é nada. Eu não vi o caso hoje do Zezé de Camargo. Eu gosto muito das músicas, né? Eu nunca gostei da pessoa dele, né? Por causa que deixou cortar a orelha do irmão lá. Uma boa pessoa, mas nunca, né? Mas eu nunca gostei da pessoa dele, mas ele tem músicas muito boas. Que acabou também, acabou o cantor. O cantor já era, né? Já foi o tempo dele, passou. E por mim, agora ele só mostrou quem ele realmente é, né? Teve lá você vê como é que tá a sociedade apodrecida pela ignorância, porque não conhece a política, não sabe nada de política, né? Tá embriagado por discursos de fake news, discursos de desinformação, né? Embriagado, né? E aí o cara, porque teve lá o evento lá da Globo, da SBT News, né? E os caras, né, vão lá e chamam, né, as autoridades, né, autoridades do país, do estado, do município, né, dos poderes, né? Os poderes. Foi lá o Lula, né, e discursou, o Alexandre de Moraes discursou. O cara teve a coragem de falar que era para cancelar a participação dele lá, que já estava gravado, né? Você vê a condição, né, a podridão de alma que tem um camarada desse. Podridão de alma. O cara desse é um doente de alma. Doente. Entendeu? Então, porque chamou lá o presidente da República, o outro. É uma vergonha isso, uma vergonha. Um camarada desse tá cheio desses daí. Eles só receberam agora com o tal do Bolsonaro aí, né, uma representatividade, né? Sempre existiu esse tipo de gente, né? E esse monte de gente, tem muitos aí escondidos dentro das religiões, dentro das igrejas, né? Inclusive escondidos não, estão lá aparecendo. Inclusive as igrejas, na verdade, né, elas caíram no conceito, né, de representatividade espiritual. Elas caíram, mas caíram, estão assim lá no fundo do poço, as igrejas, por causa dessa loucura que eles
desenvolveram nesses últimos anos. A loucura, levaram a política para cima dos púlpitos das igrejas, né? Começaram a querer fazer das igrejas um partido político, né? Que eu acho que nunca, como eu disse no começo aqui, o homem, ele tem que ser politizado sim, ele precisa entender política, ele precisa conhecer política, ele precisa participar da política, porque nós vivemos nesse mundo aqui, nessa terra, e nós precisamos fazer as nossas escolhas como homem, né? Como ser humano, como cidadão. Nós precisamos fazer as nossas escolhas de forma consciente. Deus não governa isso daqui. Deus não governa, Deus governa o homem, o coração do homem. Deus governa outra coisa espiritual a parte de Deus, que muitas das vezes, né, cria caminhos material para nós, né? Quando nós não temos mais a condição humana de resolver uma questão, Deus é aquele que pode resolver a nossa questão, né? Em algumas situações, né, de necessidade, de grande necessidade que porventura nós possamos estar vivendo, né? Então Deus é aquele que pode nos ajudar, mas Deus não cuida de nação, para com essa loucura, com essa febre aí, para com isso. Deus não cuida de nada disso, isso aqui é coisa dos homens, né? O homem espiritual, uma pessoa espiritual, o que ela pode fazer de diferença dentro desses lugares, que eu acredito que o homem, uma pessoa, é muito arriscado até para a nossa alma, nós nos contaminarmos, poder virar um deputado, um vereador, sei lá, um presidente, alguma coisa do tipo, é muito perigoso para a nossa alma, porque é um lugar contaminado aquele lugar, né? É muito perigoso. Mas se de repente uma pessoa, um evangélico, um espiritual, um religioso, ele estiver num lugar desse, ele tem que fazer a diferença, né, na sua conduta. É a conduta dele, né? Como eu disse, é melhor não ir, mas se for, né, na verdade, as chances dele contaminar e descer ladeira abaixo, estando nesse tipo de lugar, é grande. É mais fácil ele descer ladeira abaixo do que ele mostrar alguma luz espiritual nesse lugar. Esse lugar é lugar dos homens, dos mortos, né? Como Jesus dizia lá, como está escrito na palavra de Deus, é lugar dos mortos, né? Do homem, mortos espiritualmente. Não é lugar para esse, mas é um lugar necessário para nós seres humanos, né? Nós precisamos entender e compreender bem isso daí, até porque nós não caiamos nessa ignorância, nessas loucuras, nessas demências, né? Como a gente viu aí desse cantor aí, né? Zezé de Camargo, né? Uma ignorância tremenda, né? Que não, porque nós não podemos misturar com o quê, meu irmão? Né? A política a política que ampara o povo se chama política esquerdista, viu? As nossas conquistas, as conquistas do povo no Brasil e no mundo, veio através das políticas de esquerda. Foi de esquerda que veio, não veio de política direitista. Direitista cuida dos interesses dos grandes, né? Dos poderosos, dos banqueiros, dos grandes ruralistas, assim como esse Zezé de Camargo se tornou, porque ele é um grande ruralista, né? Tem terras e terras e terras e terras e terras e quer mais terras, né? E esqueceu do pequeno, aquele pequeno produtor, né, rural, que vive, trabalha ali para sua sobrevivência, né? Então, esse camarada, ele esqueceu disso daí. Esse camarada, eu acho que... E fica cheio de moralismo, cheio de coisinha, só que ele esqueceu que ele traiu diversas vezes a mulher dele, né? Traiu, separou, casou com a amante, né? Moralista, ele é um moralista grande, né? E ele esqueceu do que ele fez com a família dele, né? Ele esqueceu, assim como muitos fazem, né? Muitos por aí fazem, né? Ele esqueceu. E eu coloco até eu mesmo no segundo, entendeu? Não fujo disso não. Mas quando a gente quer ir lá discursar moralidade, a gente tem que olhar para nós mesmos e opa,
né? Olhar o nosso rabo antes de pegar e discursar moralidade, né? Então, as políticas que colocou o povo em algum lugar bom, ela veio de esquerda, ela não veio de direita, né? Sempre foi e sempre será assim, né? Então, agora, no meio disso tudo, existem políticas no meio do povo que são contrárias, né, aos nossos valores cristãos, nossos valores religiosos, nossos valores espirituais, né? São contra. E qual é a diferença do homem de Deus e da mulher de Deus nisso daí? Opa, essa parte não tenho nada com isso. Eu não faço política para esse tipo de assunto. Existe, por exemplo, ontem eu estava vendo, uma pena que eu não fui nas manifestações. Que manifestação? Que manifestação? Uma pena, porque a outra eu fui. E eu acho que nós brasileiros, nós temos que começar a ir nessas manifestações, principalmente para pressionar esse Congresso inimigo do povo. Isso aí eu já estava falando há muito tempo. Antes de começar essa fala, parece que o povo adivinha o que eu falo, né? Porque eu já estava falando isso daí, pode ver nos meus vídeos aí. Eu já estava falando Congresso inimigo do povo. Lá atrás eu já estava falando isso daí. Pode olhar nos meus vídeos aí que vão achar alguma fala minha, várias falas minhas a respeito disso daí. E agora o discurso é Congresso inimigo do povo. E tem que lutar mesmo contra esse Congresso. Tem que lutar, parece que tem manifestações até agendadas para outras datas aí. Tem que ter mesmo, tem que ter, o povo tem que ir lá e acabar com essa sem vergonhice desses camaradas aí. Esses camaradas não estão lutando pelo povo, não. Estão lutando pelo interesse deles. Nós tem que combater isso ali, daquele jeito que estava lá, ó. O Brasil todo na rua, assim, né? Representando o Brasil inteiro na rua. É isso que tem que acontecer. Então, eu perdi até que eu ia falar aqui. Então, eu tava lá olhando os vídeos, né? E vendo, né? Sobre os vídeos do movimento. Só que na hora que eles falam lá, por exemplo, de temas que não defendido por mim, né? Por mim, não é defendido por mim, nem pelas igrejas, né? Opa, isso aí eu já pulo, não participo, não dou ibope para isso, entendeu? Essa é a diferença, Começa a falar de alguma coisa, não, isso aí é para vocês, não é para mim, entendeu? Então, mas as pessoas têm todo o direito, eles têm todo o direito. Se as pessoas quiserem ser biba, faz o que eles quiserem, as pessoas têm o direito, é direito das pessoas. E é o dever nosso respeitar o direito da outra pessoa. Nós não somos os donos dessa terra, né? Todo mundo que vive aqui é dono, todo mundo que vive aqui é contribuinte, é cidadão, entendeu? Então, as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. É entre elas e Deus. É entre eu e Deus, né? A minha parte é entre eu e Deus, né? A sua parte é entre você e Deus, entendeu? Então, ontem mesmo eu estava no culto. O culto foi maravilhoso, palavra maravilhosa. Eu fico antenado, fico só observando a palavra, o que é que está às vezes querendo dizer. Como eu disse, foi tudo maravilhoso, tudo muito bom. A presença de Deus ontem já estava lá, ela já me encontrou, a presença de Deus, na hora que eu entrei pelos portões da igreja. A presença de Deus. Ontem eu fiquei maravilhado com a presença de Deus. Maravilhado, estou maravilhado até hoje com a presença de Deus, né? Para comigo, pelo menos, né? Mas eu estava na igreja, mas a presença de Deus comigo, eu tô com ela até agora, né? E assim, sabe? Fiquei prestando atenção em tudo, sabe? Falando dos frutos, né? Dos frutos o fruto, aquele que é de Deus, ele tem os frutos, né? As obras, né? Mas eu lembrei, naquela mesma hora que ele estava falando, o apóstolo Paulo dizia assim: aquilo que eu não quero, eu faço, e aquilo que eu quero, eu não faço. A luta do mal contra o bem, né? A luta contra os espíritos, né? Contra as influências espirituais, né? Então, o irmão estava ali dizendo tanta coisa, né? Como que se o povo tem um povo separado,
Um povo que não peca. Mentira, irmão. Mentira. A fala do apóstolo Paulo, ela deixa muito claro isso, né? Ela deixa muito claro tudo isso. Nós podemos estar, sim, combatendo, né? Lutando ali para tentar frear a influência espiritual maligna em nós. Nós podemos estar lutando ali, perseverando na luta ali, para sem vergonha de espírito, cai fora daqui. Mas não quer dizer que nós não erramos. Erramos sim. Erramos sim. E nós precisamos ter a humildade de falar: Senhor, eu errei todos os dias. Eu errei, Senhor. Eu falhei aqui. Mas me ajuda, Senhor. Me perdoa pelo que eu fiz. Me ajuda eu tocar aqui para frente. E o Senhor vai ajudar, sim. O Senhor ajuda. Ele tem ajudado todos nós, né? Principalmente nos perdoando todo dia. Porque o Senhor tem perdoado todo dia cada um de nós. Cada um de nós, principalmente quando nós temos a coragem, a humildade de dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, Senhor, novamente. Eu falhei. Tem uma outra palavra, um trecho da palavra de Deus que diz que nós devemos, se precisar, perdoar 70 vezes 7 vezes o nosso irmão, né? 70 vezes 7. Está escrito na palavra de Deus, está muito claro lá. Isso daí. Muito claro. E é isso que Deus tem feito com nós. Perdoar todo dia, talvez, não sei quantas vezes no dia o Senhor tem perdoado cada um de nós, né? E às vezes os irmãos ficam querendo passar uma santidade inexistente, né? Em vez de se preocupar em estar auxiliando aqueles que estão ali, né? Porque ali dentro da igreja está cheio de doente, coitado de nós, gente, né? Tudo doente está ali dentro. Se você for olhar para a vida de um, para a vida do outro, para a vida do outro, nem olha para você não ficar pior. Nem olha, melhor não olhar. Mas se você for olhar ali, é tudo doente, nós estamos tudo doente, engodado por tanta coisa, sabe? E o Senhor está ali perdoando. Vem para cá, que aqui é a casa dos doentes mesmo. Mas os que estão lá em cima, às vezes não entendem que ali é a casa dos doentes, que eles deveriam estar ali em cima, cuidando daqueles que estão lá embaixo, ajudando eles próprios, porque eles também erram, eles são igual a nós, entendeu? Ajudando, auxiliando, criando um movimento, uma situação para que todos possam ser amparados de alguma forma, para que nós possamos sair de um caminho de erro, de falha, né? De pecados, para que nós possamos sair. E eles não fazem nada, fica só no discurso, no discussão lá. Aqui é lugar do santo, não é? Não é, ali é casa dos doentes. Eu sou doente, né? Preciso da misericórdia de Deus todo dia. Se não for toda hora, essa é a verdade. E Deus está, eu creio de alma, que Deus ele está todo dia e toda hora tendo misericórdia de mim e de todo mundo, paciência. O Senhor está tendo paciência com todo mundo. A palavra foi maravilhosa, não estou falando mal da palavra, foi maravilhosa, é aquilo ali mesmo, mas falta alguma coisa da parte deles. Falta alguma coisa, né? Será que não está faltando? Será que eles não viram que eles estão precisando fazer alguma coisa mais pelo povo? Será que eles não viram, não perceberam isso? Que nós precisamos cuidar um do outro, né? Mas Deus está cuidando. Se aqueles que estão ali não cuidam, Deus está cuidando. Para uns que está precisando de alguma coisa, Deus vai lá, manda alguém, mas nem que seja o cachorro trazer, a ave trazer, o peixe trazer, não importa, Deus manda alguém, alguma coisa, uma criatura, seja o que for, nem que a terra tenha que minar sim, alguma coisa, mas traz aquilo que o povo precisa. Deus traz. Está acontecendo algum milagre lá dentro da igreja? Não está acontecendo, nem vai acontecer. Mas vai acontecer milagre na vida do povo. Está acontecendo milagre na vida do povo. Na minha vida tem acontecido milagre. Eu sei que é milagre. Não preciso nem que a igreja saiba que é milagre. Eu sei que é milagre. Eu sei que é milagre. Eu sei que é Deus. Eu sei que é a providência de Deus na minha vida. Na minha vida eu passo por luta, por guerra, mas é guerra travada mesmo. É travada, mas eu sei quem é que está me ajudando, quem é que me coloca em liberdade, em tantas coisas, quem é que chega com a providência na minha vida. Eu sei, é o que importa,
É o que importa isso daí. Eu sei quem chegou. Eu sei quem é que está na minha vida, né? Eu sei quem foi que me visitou ontem dentro da igreja. Ontem, no outro dia e no outro. Eu sei quem é que me visitou. Eu sei quem é que eu encontrei ali. Eu sei. E é o que importa. É o que importa. E é isso que o Senhor quer que eu saiba. Que é isso que importa. O resto não olha para lá, não olha para cá. Às vezes a gente comenta, né? A gente fala que nem eu tô falando aqui. A gente comenta. Mas isso não importa. Aquilo ali para mim, ó, não importa. Não importa. Importa a presença de Deus maravilhosa que invadiu, que chegou em mim. Aleluia, Deus chegou ali, me abraçou, como dizendo assim: tu é importante para mim. É isso que importa. Quem mais importa? O que importa? O que é que o homem ali pode fazer por mim? Nada. Pode fazer nada. Deus pode tudo, e fez, e faz, e fará. É isso. O resto, as nossas mancanças, os nossos defeitos, nossas coisas erradas, Deus vai dando a condição. A condição vai chegando, Deus vai dando dia a dia, para nós ir melhorando ali, arrumando lá, tapa esse buraco com concreto aqui. Deus vai ajudando, entendeu? Deus conhece a sinceridade do coração de cada um, e a não sinceridade também. Deus conhece. Deus é conhecedor, entendeu? Então Ele vai arrumando, Ele vai colocando aquilo que é para mim, aquilo que é uma missão que Deus quer na minha vida, aquilo que Deus quer que brota em mim, para mim poder passar para outro. Deus vai dar, já deu, já está acontecendo, vai só melhorando, vai só ampliando, dentro da proporção que Deus quer. Deus não quer nada que eu já vi tanta coisa, Deus já falou assim, Deus já deu na boca, alguns irmãos já falou ali, não, Deus, tu vai pegar avião, tu vai para outras nações, tu vai para não sei o quê. Deus quer isso por acaso? Será? Será que é isso que Deus quer? Será que é esse caminho que Deus quer mesmo? Que eu vá para lá, que eu vá para cá, para quê? Para me inchar? Fica cheio? É porque você tem que ir lá, tem que visitar as igrejas, porque você tem que ir lá, porque você tem que arrastar a multidão. É isso que Deus quer? Será que é isso? Deus conhece tudo, Deus está no coração das pessoas. Ele sabe do meu coração, sabe do seu, sabe de todo mundo. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Deus não quer que eu pegue na mão de alguém aqui e leve até o fim? Será que Ele não quer que eu pegue na mão de outro ali e leve até o fim? Será que Deus não quer que eu faça o que os irmãos não estão fazendo? Né? Será que Ele quer que eu Deus quer se aproveitar de mim, no bom sentido eu estou falando. Aproveitar da parte boa que o Senhor quer. O Senhor não quer coisa, sabe? Bota lá num lugar lá para fazer um barulho desgramento, mas sai dali tudo vazio. Não, Deus não quer isso. Deus quer de verdade, pegar pela mão aqui, ó. Ela pegou aqui no começo, nós vai até o último dia. Porque é assim que as pessoas que passaram da minha vida, que Deus deu condição de pegar e ajudar, de fazer alguma coisa, tá até o dia de hoje segurado aqui na minha palma aqui, ó. Tá firme na palma da minha mão. Tá aqui até o dia de hoje. Vai até o último dia. Até eu tombar, ou as pessoas tombar, ou Jesus chegar, vai até o último dia. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer saber de espetáculo. Encher a casa, encher não sei o que, para o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê, irmãos? Para quê? Fala para mim. O que é que isso vai... O que é que isso vai acontecer? Nada. Nada, Deus quer. Vamos de ombro a ombro, rapaz. Até o último dia. Tu tá chorando, nós vamos chorar junto aqui. Nós vamos chorar junto. Mas nós vamos rir junto também. Nós vamos caminhar junto. Nós vamos lamear junto. É tudo junto. Entendeu? É isso que Deus quer de cada um de nós. O povo não entendeu ainda. Não entendeu. Eu ia falar tanta coisa aqui, mas já foi isso que deu. Tá bom? Deus seja louvado.